Eu gostaria de dar boa noite a todos, agradecer muito ao convite do Instituto Brasiliense de Otorrino para falar hoje à noite sobre um tema que eu considero ser assim extremamente importante, que é a surdez súbita. Então, hoje à noite eu vou tentar falar um pouco sobre o que é a surdez súbita e como a gente deve tratar esses pacientes que chegam para a gente com essa queixa. Então, eu vou começar fazendo uma pequena retrospectiva. Eu acho que é importante a gente fazer essa contextualização para que a gente entenda que não é algo pontual, que a surdez súbita já é algo muito antigo e que é algo que vem sendo estudado há muito tempo. Esse é o título do primeiro trabalho que a gente tem que se fala sobre a surdez súbita. Ele foi feito por Declan em 1944 e é a maior revisão até o momento, até 1944, que a gente tem sobre os casos de surdez súbita. O interessante desse artigo é que o autor ele demonstra ao longo de todo o texto que ele está muito preocupado porque começou a haver uma maior incidência dos casos de pacientes aparentemente saudáveis, ou seja, aqueles pacientes que na época passavam por um exame físico geral, avaliação neurológica e faziam os exames sanguíneos da época e nenhuma alteração era evidenciada. Mas eram esses pacientes que chegavam com queixa de perda auditiva súbita, que tinham perdido realmente a audição. E aqui a gente vê que são 21 pacientes que são os participantes desse estudo que foi realizado. Declan se mostra muito assim preocupado porque para ele estava aumentando muito a incidência. Desses 21 casos, 11 pacientes foram identificados nos últimos 3 anos desse artigo. Então foram identificados de 1941 a 1944. Então é algo que ele vem chamando a atenção ao longo de todo o texto, é para esse aumento dessa incidência. E assim, qual que seria a causa? 1944, a gente estava vivendo a Segunda Guerra Mundial. Então, eles começam a associar esse aumento do número de pacientes com perda auditiva sensório-neural súbita com a Segunda Guerra Mundial. Eles começam a achar que, devido à guerra, tinha alguma carência nutricional, principalmente algum déficit de vitamina, que pudesse ser a causa para essa perda auditiva. Eles acreditavam realmente nisso, tentaram fazer diversos testes para evidenciar esse fator etiológico, só que não foi possível. E no final do artigo, eles continuam defendendo realmente que era um déficit vitamínico, só que eles ainda não possuíam exames sanguíneos, alguma prova realmente desse déficit nutricional. Então, eles achavam que o problema era no teste, na avaliação diagnóstica, né, no teste complementar, na avaliação complementar, e não na crença deles de que esse era o problema e esse era a causa da perda auditiva sensório-neural súbita. Pulando um pouquinho, essa foto é do professor Shuckneck. Ele é o fundador do laboratório de otopatologia no Hospital Mess Eye, que fica em Boston, né, o Hospital de Harvard. E esse laboratório ele foi fundado em 1961. Eu acho interessante falar isso, que é um momento em que começam a ver que a gente precisava avaliar dentro dessa orelha, a gente precisava ter uma análise do osso temporal para tentar concluir o que era o fator etiológico de diversas patologias. Do lado esquerdo, a gente vê o título do primeiro trabalho feito no laboratório de ossos temporais pelo próprio professor Schagneck, que foi feito em 1962, para tentar entender esse fator etiológico. Então, a gente vê que de 1944 até 1962 são diversos estudos realizados, diversos pensamentos diferentes, acreditavam-se primeiro nessa deficiência de vitamina, depois acreditou que fosse uma infecção viral, alguma vasculopatia, alguma fístula labiríntica, e em 1962 começou-se a analisar esses ossos temporais desses pacientes. Em 1962, a gente vê o relato de 3 pacientes com perda auditiva sensório-neural súbita. E em 1972, eles descrevem mais 7 pacientes com a mesma perda auditiva sensório-neural súbita e vão analisando esses ossos temporais. Só que a conclusão que eles chegam é que não tem nenhum achado patognomônico. Não tem nada que seja encontrado apenas no osso temporal destes pacientes. O principal achado foi uma atrofia do órgão de corte, com alteração da célula ciliada e das células de sustentação desse órgão de corte, e que não é patognomônico. É um achado que a gente pode ter em diversas patologias. Pode ser encontrado na presbiacusia, pode ser encontrado em diversas infecções virais.
Então, assim, não solucionou o problema. Não, a gente não a gente conseguiu ter uma noção maior sobre essa perda auditiva sensório neural súbita, só que a gente não conseguiu achar algo que fosse exclusivo desses pacientes. E o interessante é que, assim, a análise desses ossos temporais tem uma limitação. Esse osso temporal, a gente vê no paciente que já foi a óbito. E, normalmente, o paciente que tem perda auditiva sensório neural súbita não é uma doença, não é nada que leve a óbito. Então, a gente analisa esse osso temporal anos depois de ter acontecido essa perda auditiva, normalmente. Então, assim, é um osso de um paciente que já envelheceu. Então, a gente vê perda de células ciliadas que acontecem por causa da idade. Um paciente que já teve outras infecções. Então, é um somatório de alterações nessa orelha interna. Mas eles continuaram fazendo essas análises de osso temporal. Em 2005, o Mersham, ele é um sucessor do professor Schucknecht, e ele faz um artigo assim que eu considero ser muito importante e esclarecedor, que ele começa a ver que só definir o fator etiológico não vai ser o suficiente para a gente entender a perda auditiva sensório neural súbita. Ele começa a defender o que a gente considera como sendo estresse oxidativo. É como se essa cóclea ela sofresse diversos estímulos, diversas alterações, por exemplo, de infecções, de vasculopatias, e que isso tudo culminasse com estresse dentro dessa cóclea, causando alterações de citocinas, causando alterações intracocleares que levassem a essa perda auditiva. Então, eu acho que isso é muito importante, como que foi feita toda essa evolução do nosso conhecimento sobre a etiologia da perda auditiva sensório neural súbita. Esses aqui são exemplos de análises que são feitas no laboratório de osso temporal. Aqui a gente vê uma imagem com -1, em que a gente identifica uma cóclea, o giro basal, o giro médio e giro apical da cóclea. E aqui a gente vê uma imagem que é como se a gente desse um zoom maior, um aumento maior, em que a gente consegue ver esse órgão de corte, que é o principal órgão acometido nas análises dos ossos temporais de pacientes com perda auditiva sensório neural súbita. Partindo para um artigo mais atual, que foi uma atualização de um guideline que foi feito em 2019, ele vai ser um artigo que eu vou usar muito agora no decorrer da aula, porque é bem o que o Dr. Fayez falou na aula dele, é medicina baseada em evidência. E é exatamente isso que esse guideline faz. Eles resumiram 30 artigos de revisão, 30 artigos mesmo foram avaliados e 10 guidelines, para tentar ajudar a gente a entender um pouco no que é essa surdez súbita, como que eu tenho que fazer o manejo, o que eu tenho que fazer com esse paciente, tudo baseado em evidência. Então vai ser a base daqui para frente da aula do que eu vou falar. Eu vou começar pelo conceito. Então, em 2019, eu achei extremamente importante essa diferenciação de conceitos que foi feito nesse guideline. Ele começa falando o seguinte: quando eu estou falando surdez súbita, eu estou me referindo a uma sensação subjetiva de perda auditiva. Pode ser em uma orelha ou em ambas as orelhas, mas independe da natureza da perda auditiva. É a sensação do paciente de perda auditiva. Agora, quando eu falo em perda auditiva sensório-neural súbita, aí sim eu vou estar me referindo àqueles critérios que a gente já sabe que são muito bem claros para a definição dessa perda auditiva sensório-neural súbita. É aquela perda auditiva que tem que ser sensório-neural, tem que ter ocorrido, o paciente tem que vir com uma queixa de um intervalo de tempo inferior ou igual a 72 horas, e é uma perda que tem que ser maior ou igual a 30 dB em 3 frequências consecutivas. Então, isso é importante. Aqui em 2019, a gente tem uma definição muito clara do que eu vou considerar como sendo uma perda auditiva sensório-neural súbita. E o que eu tenho que fazer com essa perda auditiva? Ela é importante. Ela afeta de 5 a 27 por 100 mil pessoas anualmente. Só que, assim, esse é um dado que a gente tem, que a gente acredita ser subdiagnosticado, porque a gente sabe que 25% e às vezes até mais desses pacientes que têm essa perda súbita da audição, eles vão recuperar espontaneamente e vão recuperar totalmente essa audição. Então, muitos desses pacientes não chegam a procurar no atendimento, a ir em pronto-socorro ou no consultório e não entram para esses dados. Então, assim,
a gente sabe que são 66 mil novos casos por ano nos Estados Unidos. Mesmo tendo esse subdiagnóstico, esse dado é importante. São muitos casos e é algo que tem que ser levado em consideração. É um sintoma, né? Essa perda auditiva que vai acarretar, por exemplo, muitos pacientes não vão recuperar totalmente a audição, vão ter uma queda da qualidade de vida por causa dessa perda. Muitos pacientes vão ficar com a queixa de zumbido, que também vai interferir negativamente nessa qualidade de vida. Então, é um tema muito importante e que tem que ser diagnosticado e tratado adequadamente. Então, começando, eu vou usar, igual eu falei, o guideline. Eu sei que aqui está escrito Statement 2, mas eu fiz uma pequena mudança porque eu acho que esse é o primeiro passo. O primeiro ponto que a gente tem que fazer quando esse paciente procura o nosso atendimento. Eu tenho que ver a história desse paciente, eu tenho que ir atrás da etiologia dessa perda do paciente. Na literatura, fala que 90% das perdas auditivas sensórios neurais são idiopáticas, mas é outro dado que a gente acredita ser supervalorizado. Desculpa. Porque o paciente tem que ser tratado individualmente. Não dá para a gente generalizar que todas as perdas auditivas sensórios neurais súbita, ela é idiopática. Tem dados que esse paciente vai me dar da história clínica dele que vai sugerir que essa perda não é idiopática. E eu tenho que saber, tenho que levar em consideração esses dados. Desculpa. Essa é uma tabela que está no guideline, em que ela vai sugerindo pontos que eu tenho que levar em consideração e tenho que pensar em outra causa que não seja a perda idiopática. Então, por exemplo, o paciente que chega para mim com uma perda bilateral da audição, eu tenho que pensar em alguma doença sistêmica, por exemplo. Pode ser que esse paciente tenha sífilis e que isso esteja acometendo ambas as orelhas e causando essa perda de audição. Esse paciente pode ter alguma doença imunomediada e é a história dele que vai me ajudar a direcionar essa investigação. Pode ser um paciente que chega para mim falando, não foi a primeira vez que eu perdi a audição. Eu já tive quadros semelhantes, recuperei a audição e isso vem se repetindo. Então, é um paciente que tem uma flutuação da audição que me leva a investigar, por exemplo, uma doença de Meniere. É um paciente que pode ter alterações neurológicas, um paciente que pode ter tido uma cefaleia importante, pode ter uma vertigem importante associada ao acometimento de outros pares cranianos. Então, eu tenho que avaliar esse paciente. O paciente que já chega com uma história de traumatismo crânioencefálico. Então, eu já posso pensar que teve uma fratura de osso temporal, alguma outra causa ocasionando essa perda auditiva. Ou então, um paciente que já chega para mim falando, eu tive um trauma acústico, uma exposição, ou um barotrauma. Então, esses são alguns dos sintomas e sinais que são sugestivos de que essa perda auditiva não é idiopática. É uma perda auditiva que eu vou conseguir identificar uma etiologia para ela. Agora sim, o statement 1, o one, né, que ele tinha colocado, que é a exclusão de uma perda auditiva condutiva. Eu não vou falar de essa audiometria, ela é essencial nesses pacientes com perda auditiva, igual eu vou falar mais para frente. Só que eu acho que, por exemplo, no pronto-socorro, no consultório, a gente tem testes, por exemplo, com diapasão, teste de Weber, teste de Rini, que vão conseguir me direcionar, vão me dar uma ideia se aquela perda ela é condutiva ou se é um sensório neural. E isso vai me ajudar a ir para um caminho já de algumas etiologias, a pedir alguns exames de forma diferente, vai mudar essa abordagem do meu paciente. Então, aqui esse slide é mais para reforçar que esses testes são importantes. São testes que algumas vezes são largados, não são tão valorizados e que eles vão me ajudar nesses pacientes com essa perda auditiva súbita da audição. Passando para os exames complementares. O primeiro é a tomografia. Esse guideline, ele fala que a tomografia não deve ser pedida rotineiramente. E não deve mesmo. Tem alguns casos que ela deve ser considerada, por exemplo, eu falei de casos em que sugerem que tenha ocorrido uma fratura de osso temporal, ou então pacientes que eu estou suspeitando de algum acometimento de sistema nervoso central. Então, a tomografia, ela tem indicações, ela só não deve ser feita rotineiramente.
rotineiramente ela realmente não vai me acrescentar muito na investigação dessa perda auditiva. A audiometria, ela é obrigatória, ela tem que ser feita em todos os pacientes que chegam para a gente com essa perda auditiva súbita o mais precoce possível. Aqui nesse guideline, ele dá para a gente uma janela de 14 dias. Então ele fala o seguinte, desde que o paciente chegou no seu consultório até 14 dias é o momento que eu tenho que fazer essa audiometria. Ela é obrigatória para que a gente confirme esse diagnóstico de perda auditiva sensório neural súbita. E a audiometria vai ser o exame necessário para que a gente acompanhe, ele vai me ajudar a fazer esse acompanhamento desse paciente, acompanhar o tratamento, ver se esse paciente está recuperando ou não dessa perda de audição. Então, eu considero assim, a audiometria é essencial na avaliação desses pacientes com perda auditiva sensório neural súbita. E por último, os exames laboratoriais. Isso era algo extremamente que causava muitos conflitos. Existem diversos protocolos, eu mesmo já peguei diversos protocolos de exames laboratoriais que deveriam ser solicitados para esses pacientes. Só que assim, eles viram que rotineiramente não é recomendado. Muito pelo contrário, tem uma recomendação contra, uma recomendação forte e contra o pedido rotineiro de exames laboratoriais para esses pacientes. Só que lembrando mais uma vez, isso aqui eu estou falando no geral. Eu tenho que lembrar que o paciente é individual, tem que ser visto de forma individualizada. E lembrando do primeiro passo, se eu suspeito de uma etiologia, por exemplo, de uma doença imunomediada, de alguma outra alteração que o exame laboratorial vai me acrescentar, eu devo solicitar. Eu só não tenho que fazer um protocolo cheio de exames laboratoriais para pedir para esse paciente que chegou. Isso não vai trazer nenhum benefício para mim pedir diversos exames laboratoriais para esse paciente que chega com essa perda auditiva sensório neural súbita. O último exame complementar, que assim é importantíssimo também, é essa avaliação retrococlear, que deve ser feita em todos os pacientes que chegam com perda auditiva sensório neural súbita. No título, ele sugere, né, a realização de ressonância ou bera nesses pacientes. Só que depois, ao longo da discussão nesse guideline, ele vai explicando o seguinte, que o bera, ele tem uma sensibilidade menor para evidenciar essas alterações retrococleares. No guideline, ele fala que, em média, 20% de lesões, por exemplo, de schwannomas, não são identificados por meio do bera. E outra questão que ele levanta é que, por exemplo, se eu fizer o bera de um paciente e esse exame vier alterado, eu vou solicitar uma ressonância para tentar identificar o que está alterado, se tem alguma lesão, qual a lesão, para ter maiores detalhes sobre esse acometimento retrococlear. Então, no guideline, ele recomenda fortemente a realização dessa ressonância e tem que ser feita. Eu trouxe um caso clínico demonstrando exatamente isso, essa avaliação desse paciente e o tanto que é importante a gente ver esse paciente de forma individualizada e fazer toda essa investigação que eu falei até agora. Então, assim, essa é uma audiometria de uma paciente que chegou no consultório. Ela tinha, né, 36 anos, já era uma paciente acompanhada no ambulatório de otoneurologia. Lá ela tinha um diagnóstico de Meniere. Ela queixava muito de um desequilíbrio associado a zumbido nessa orelha esquerda e referia que essa audição dessa orelha esquerda tinha uma flutuação. Ela referia, mas não tinha nenhuma audiometria evidenciando essa perda auditiva na orelha esquerda. Mas a paciente tinha uma queixa bem clara e bem clássica. Já vinha sendo tratada com betestina em altas doses e mesmo assim era uma paciente refratária. Fazia-se betestina, a paciente referia uma melhora parcial, mas não ficava bem. A única coisa que ela falava que mudava era essa audição. Ela falava que tinha momentos em que ficava bem e momentos que piorava. Só que nesse dia que ela chegou no consultório, ela falava que tinha tido uma piora importante da audição e com uma queixa de desequilíbrio importante. Ela falava que era diferente da queixa que ela apresentava anteriormente. Então, nesse dia, a gente começou o tratamento com corticoide, que é o que eu vou falar posteriormente, em altas doses, e ela retornou na semana seguinte para a gente, já com essa audiometria. Teve, né, uma recuperação importante da audição, a
paciente já estava assim extremamente feliz, não tinha mais a queixa de desequilíbrio e falava que a audição dela já estava quase que 100%. A gente já tinha pedido a ressonância para ela nesse primeiro atendimento, só que como ela teve essa melhora da audição, ela não fez a ressonância. 3 meses depois, ela retorna para o consultório com essa audiometria, em que a gente evidencia uma perda auditiva profunda mesmo nessa orelha esquerda. Foi tentado corticoide via oral, corticoide intratimpânico, e mesmo assim a gente não teve melhora nenhuma da audição dessa paciente. Foi essa audiometria que ela chegou, né, nesse dia, e a audiometria final do tratamento. Nesse momento, ela fez a ressonância e retornou para a gente com a ressonância. E o resultado que a gente teve foi esse aqui. Essa aqui é uma ressonância, né, que a gente vê um T2, em que a gente vê falha de preenchimento dentro desse vestíbulo da orelha esquerda. E aqui a gente já vê uma ressonância, um T1 com contraste, em que a gente já vê uma lesão hipercaptante dentro desse vestíbulo. Lesão sugestiva de chivanoma intravestibular, bem sugestiva. Então, assim, esse caso é para reforçar a importância de fazer a investigação. Sabe, é uma paciente que até recuperou a audição, só que tem que fazer a ressonância. Eu tenho que avaliar retrococlear, se não tem um chivanoma, se não tem outras alterações que sejam a causa dessa perda auditiva sensório-neural súbita. Acho que é importante frisar que a perda, ela é um sintoma, ela não é um diagnóstico. O diagnóstico vai ser esse fator etiológico que eu vou procurar. Em todos os casos eu devo procurar. Então, assim, o que eu vou fazer com esse paciente? Já fiz o diagnóstico, já fiz os exames complementares, e o que eu devo fazer com ele? O único medicamento que os estudos, esse guideline, demonstra que tem efeito na recuperação do paciente é o corticoide. Os outros medicamentos, eu vou até falar um pouquinho mais para frente, não tem qualquer evidência de que vão mudar a recuperação desse paciente, a recuperação da audição desse paciente. O único que tem é o corticoide. Eles acreditam que o corticoide tem um efeito intracoclear e que ele interfira, por exemplo, na produção de citocinas, que ele interfira até nesse estresse oxidativo que o Merchan falou lá em 2005. O corticoide vai interferir e vai me ajudar na recuperação auditiva desse paciente. A gente sabe que 25% dos pacientes, igual eu falei, vão recuperar totalmente essa audição. Só que assim, até hoje, a gente não sabe falar para o paciente que chega qual vai ser aquele paciente que vai recuperar totalmente a audição, aquele que vai recuperar parcialmente. Tem alguns sinais, quando esse paciente chega, que sugerem um pior prognóstico, isso a gente sabe, e deve se levar em consideração. Por exemplo, o paciente mais idoso, a gente acredita que ele vai ter uma pior recuperação. Um paciente que chega com uma perda auditiva profunda, quanto pior essa perda auditiva, a gente acredita que a lesão intracoclear é maior e que por isso vai ter uma pior recuperação dessa perda auditiva. Um paciente que chega com queixa de vertigem importante, provavelmente vai ter também uma recuperação pior, porque foi uma lesão maior, acometeu labirinto anterior e posterior. Então, isso também é um sinal de pior prognóstico. Mas assim, o tratamento é corticoide. E esse corticoide deve ser iniciado em até 2 semanas. O ideal é em até 2 semanas, porque a gente sabe que quanto maior esse período do início dos sintomas para o início do tratamento, está relacionado a uma pior recuperação da audição desse paciente. Então, o corticoide deve ser iniciado o quanto antes nesses pacientes. E quando eu falo corticoide, é dose alta de corticoide. A gente vê muitos pacientes chegando que fizeram 5 dias de dose alta de corticoide e já foi regredindo. Não. O guideline fala, por exemplo, o que a gente usa mais, prednisona, 1 miligrama por quilo por dia, com uma dose máxima de 60 miligramas por dia. Essa dose deve ser tomada em dose única, normalmente pela manhã, e assim, iniciarem até 14 dias. Só que tem estudos que mostram que esse tratamento pode ser oferecido para o paciente em até 6 semanas após o início dos sintomas. Então, eu tenho essa janela para começar. O quanto antes, melhor, mas eu consigo fazer esse tratamento em até 6 semanas
E tem relato na literatura de até 6 semanas do início desse tratamento do paciente ter melhora. Essa dose máxima a gente faz por um período maior, de 7 a 14 dias. Eu costumo fazer 14 dias, porque é o período para a gente atingir a máxima melhora desse paciente. Então, por isso, esse período maior de utilização da dose do corticoide em dose máxima. E depois a gente vai reduzindo gradativamente essa dose do corticoide. Eu vou acompanhar esse paciente com audiometrias. Por isso, no início, eu falei o tanto que é importante fazer audiometria no diagnóstico e no acompanhamento desse paciente. Porque é a audiometria que vai me mostrar se esse paciente está recuperando ou não. Às vezes ele tem pequenas recuperações que ele mesmo não está notando, mas que a audiometria vai me mostrando que está melhorando, que eu posso continuar fazendo esse tratamento com corticosteroide. E o corticoide intratimpânico, né, que é uma pergunta muito frequente que muita gente faz. Tem vários estudos, eu trouxe 2 estudos que mostram a efetividade do uso de corticoide intratimpânico. Esse é um artigo de 2020, em que eles fizeram uma revisão da literatura e que eles viram o seguinte, que não tem diferença na recuperação dos pacientes quando comparado o uso de corticoide via oral com o corticoide intratimpânico. Eles fizeram uma revisão de 1950 até outubro de 2019. Então a gente vê que assim foi um estudo muito bem feito e que nesse estudo não viu nenhuma diferença. Um outro estudo que foi feito em 2020 no JAMA, ele comparou também esse corticoide intratimpânico com corticoide sistêmico como primeira linha de tratamento para esses pacientes com perda auditiva sensório-neural súbita e idiopática. E eles foram comparando, por exemplo, pacientes que fizeram uso só de corticoide via oral, pacientes que fizeram uso de corticoide intratimpânico e pacientes que fizeram uso combinado desses corticoides. E nesse estudo, eles viram que não tem diferença também na recuperação desses pacientes. E o mais importante, eles viram que não tem nenhuma indicação de que, quando associado o tratamento por via oral com corticoide e o tratamento intratimpânico com corticoide, não dá uma melhora maior, nada, não interfere na recuperação quando comparado a esses 3 grupos de pacientes. Então, assim, quando usar esse tratamento intratimpânico com corticoide? A gente sabe que deve ser usado de imediato em alguns pacientes. Aqueles pacientes que não suportam usar corticoide em altas doses. Por exemplo, pacientes que têm doença, que são imunossupressos por alguma outra comorbidade. Pacientes que têm uma hipertensão ou um diabetes de difícil controle, que se eu usar esse corticoide, eu vou descompensar totalmente esse paciente. E eu acho que algo importante de reforçar são aqueles pacientes que têm doença psiquiátrica. A gente tem que avaliar isso, porque a gente sabe que o corticoide pode piorar ou até agravar esse distúrbio. Então, é algo que tem que ser lembrado de perguntar para o paciente antes de iniciar esse tratamento, porque a gente sabe que esse corticoide tem efeitos colaterais, então a gente tem que avaliar o paciente se ele vai suportar essa dose de corticoide. Ou esse corticoide intratimpânico pode ser uma terapia de resgate. Se aquele paciente entrou com corticoide via oral, 2 sintomas depois do início dos sintomas não está tendo melhora nenhuma, esse corticoide intratimpânico, ele pode ser usado como terapia de resgate, para ver se eu consigo melhorar alguma coisa. Eu estou dando corticoide diretamente, né, nessa orelha, na orelha média, e é uma tentativa de recuperar essa audição. Os principais medicamentos utilizados para esse corticoide intratimpânico é a dexametasona, 24 miligramas por ml, que é a concentração, e a metilprednisolona. São os 2 medicamentos mais utilizados. Normalmente, a gente infiltra com 0,4 a 0,8 ml dentro dessa orelha média. E assim, tem muita variação na literatura sobre período em que deve ser feito essas infiltrações, qual que é o intervalo entre elas. O guideline, ele fala para a gente fazer 4 infiltrações pelo menos em 2 semanas. Então, assim, seriam 2 infiltrações por semana, pelo menos. Ele não recomenda menos nem mais. Ele fala que isso é o necessário para ver se aquele paciente vai ter alguma recuperação. A forma com que é feita essa infiltração. Na literatura também tem diversas formas.
Tem relatos na literatura de só infiltração, tem relatos na literatura em que o paciente é feito uma meringotomia com colocação de tubo de ventilação. Então, assim, não tem uma padronização da literatura, tudo, mas aqui ele fala mais só da infiltração, de não colocar tubo, só infiltrar mesmo com esse medicamento na orelha média. E assim, lembrar de conversar com o paciente sobre os possíveis efeitos colaterais. Por exemplo, quando eu faço a infiltração, eu tenho que deixar o paciente em observação 30 minutos, que é um paciente que pode ter uma crise de vertigem, pode ter alguma alteração, e eu tenho que estar lá, do lado dele, para dar apoio e tratar essa complicação. Outra possível complicação é esse paciente ficar com uma perfuração da membrana timpânica. É algo que tem que ser conversado e eu tenho que avisar o paciente que isso pode acontecer. É raro, mas pode. Em outro, assim, mais raro ainda, pode ter caso de otomicose nesse paciente, em que eu preferi fazer uma infiltração intratimpânica de corticoide. Então, essas são as indicações do guideline sobre o tratamento desse paciente. Essa aqui é uma nota, já falando de algo atual, né? Foi a nona nota de orientações aos médicos otorrinolaringologistas da Sociedade Brasileira de Otologia, porque foi muito questionado nessa época de Covid o que fazer com esses pacientes com perda auditiva sensório-neural súbita, já que eu uso altas doses de corticoide. O que essa nota fala? Ela fala que essas altas doses de corticoide podem estar relacionados a uma pior recuperação do paciente que já tenha coronavírus. Então, nessa nota, eles estimulam o uso de corticoide intratimpânico nesses pacientes com essa perda auditiva sensório-neural súbita. Só que eles destacam que a gente não tem nenhum estudo que correlacione essa infiltração de corticoide com o efeito dessa infiltração em pacientes que já têm um coronavírus. Então a gente não sabe até que ponto é tão seguro, até que ponto não vai ter um efeito colateral. Só que a indicação foi essa, foi de que desse preferência para infiltração intratimpânica de corticoide. Falando um pouco, né, que eu falei, de outros medicamentos. A gente viu muito o uso de antivirais, porque acreditava-se, né, ainda acredita que várias infecções possam causar essa perda auditiva sensório-neural súbita, só que a gente sabe hoje que nenhum uso de antiviral, trombolítico, vasodilatadores, nada disso vai mudar a recuperação auditiva desse paciente. Eles não estão relacionados a uma melhor recuperação, não vão mudar a recuperação desse paciente, nem a evolução desse sintoma que o paciente está apresentando. Então, não tem nenhuma recomendação para que a gente use esses medicamentos no paciente. A gente escuta muito falar, eu vou dar porque não tem efeito colateral, só que não tem. É medicina baseada em evidência. Não tem evidência de que esses medicamentos vão modificar a recuperação dos pacientes. E por último, né, que eu acho que é uma dúvida também nossa, é como que eu vou fazer a avaliação desse paciente, como que eu vou acompanhando esse paciente. De novo, a audiometria. Por isso que eu falo que é o exame, assim, mais importante se fosse para escolher, né, o mais importante desses pacientes com perda auditiva sensório-neural súbita. É a audiometria que vai me ajudar. É com a audiometria que eu vou acompanhar esse paciente ao longo do tratamento com corticoide, e é ela que vai me direcionando nesse tratamento, e eu tenho que fazer uma audiometria pelo menos 6 meses após completar o tratamento com corticoide desse paciente. Que a gente sabe que tem diversas causas, por exemplo, doenças imunomediadas, que vão se manifestar posteriormente, que a perda auditiva foi a primeira manifestação. Então, às vezes, é um paciente que lá para frente ele vai ter outros sintomas, outros sinais, que vão me direcionar para outros diagnósticos etiológicos, e por isso eu tenho que acompanhá-lo. Então, eu tenho que ter uma audiometria 6 meses após completar o tratamento do paciente com perda auditiva sensório-neural súbita. O acompanhamento dele é esse. E era isso que eu tinha que falar. Eu estou à disposição agora para dúvidas, comentários. Opa. Thaís, que apresentação excelente. Adorei a sua apresentação. Daqui a pouquinho a gente vai para as perguntas, mas eu queria fazer uns comentários. Adorei a introdução com a otopatologia.
Eu te agradeço demais, a aula foi fantástica. Você trazer na introdução a importância das bases anatômicas, da otopatologia com o professor Schucknecht, lá no laboratório de otopatologia, segurando o trail ali, e depois citando o professor Samuel Merchant, que foi meu orientador de doutorado, aquele artigo fantástico dele falando sobre o efeito dos esteroides e o porquê que realmente eles interferem e é, de fato, a medicação que é o tratamento para surdez súbita. Depois, discorrendo sobre a importância da ressonância no diagnóstico da surdez súbita. Tratamento, concordo plenamente contigo. Medicina baseada em evidência, a gente tem que seguir o que tem mais evidência, o tratamento com 1 miligrama por quilo dia, por um período de 14 dias. Você citou muito bem os principais estudos publicados, né? O estudo de não inferioridade no JAMA, do professor Stephen Raut. Lembrando que nós, do Instituto Brasileiro de Otorrino, emplacamos um artigo nosso no Guideline da Sujana, esse Guideline que saiu em 2019, tem um artigo nosso lá. Eu achei fantástica a sua aula, muito obrigado. Obrigada. E agora eu vou passar para as perguntas, mas antes de passar para as perguntas, eu não tenho como não te transferir os elogios. A Lilian Lino, querida Lilian, falando parabéns pela aula, tá aí, sensacional. Carolina Gambetta, também excelente, parabéns. Nossa, muitas pessoas te parabenizando pela excelente aula que você deu. Carolina Costa Cardoso, Letícia Vicente. Obrigada. Vicente, Juliane, Gabriela Paz, Cristine Matos de Souza, Manuela Paiva, nossa, Bárbara Rosa, Ana Souza, gente do Brasil inteiro. Muito obrigada.